Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. Sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Antônia, eu sou voluntária do Centro Espírita Paulo Estevam. E é um prazer da gente ter esse encontro virtual para refletir sobre a palestra de hoje, cujo tema é Emoções que Curam. Antes de começar, nós sempre fazemos uma prece. Eu convidaria para que a gente dissesse algumas palavras, fiquem à vontade de fechar os olhos ou não. O importante é abrir a mente, o coração e a conexão com o alto. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, todos com saúde. E pedir a misericórdia divina para que lance fluidos salutares sobre todos os países, sobre todos aqueles que estiverem mais necessitados no momento, seja qual for a razão, para que sintam a presença meiga de Jesus, junto e dando conforto e consolo. Pedimos a Paulo Estevam, mentores do Centro Espírita Paulo Estevam, que nos auxiliem na condução, no entendimento do tema, para que todos nós possamos assimilar e, acima de tudo, usarmos no nosso dia a dia. Praticar o que aprendemos, não só hoje, como sempre e depois dessa palestra. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é emoções que curam. Geralmente, por exemplo, a nossa fonte básica principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Tem o livro que eu gosto demais, Escutando os Sentimentos, é um livro que ajuda muito. E também Daniel Goleman, Emotional Intelligence, mas nós temos esse PDF em português, e é free, é livre na internet de graça. Então a base que nós temos hoje, a fonte do Evangelho, é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item 8, que é a lei do amor. Então, na passagem do Evangelho, eu vou ler só um trechinho, que diz que nas primeiras encarnações o homem possuía instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e mais depurado, passa a ter sentimentos. Para avançar no caminho do progresso, é preciso vencer os instintos em favor dos bons sentimentos. É preciso aperfeiçoar os sentimentos para nos afastarmos das coisas materiais. Então, a passagem do Evangelho está nos convidando para que nós façamos predominante a nossa natureza espiritual, porque nós somos espíritos ocupando um corpo físico e tendo uma experiência encarnatória no mundo que é considerado uma escola. Infelizmente, ainda predominantemente material. O materialismo ainda predomina. Então, o sentimento que deve nortear a nossa existência para que a gente chegue lá é o amor. O amor é o sentimento que Jesus veio aqui para nos ensinar, a lei do amor, para vivenciar. Aliás, ele era o amor personificado, a essência personificada. E tanto é que na passagem, existe a passagem do Evangelho que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Conforme nos ensina Lírio Cerqueira Filho, se nós substituirmos a palavra Jesus pela palavra amor,
Então nós veremos que o amor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for pelo amor. Então, e tem também um texto de Hamed, que eu achei interessante no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Maneira de Viver, que ele diz que somente seremos felizes quando entendermos que a nossa primordial missão aqui na Terra, que nós somos criados para amar e sermos amados. Pode ser, ele diz, que em muitas ocasiões não possamos escolher as situações e ocorrências externas em nossa vida. Mas, com certeza, nós sempre poderemos optar pela única maneira sensata de enfrentá-las, com amor. Então, nesse livro, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, eu achei interessante também, porque o que eu quero mostrar a convergência de coisas que Jesus e outros benfeitores dizem, e que esse pessoal, que o Daniel Goleman, ele não é nada ligado, ele é ligado à ciência, não tem nada de estudo de religião ou de espiritismo, qualquer coisa assim. Mas ele diz assim, né, que a vigilância nos ajuda a administrar nossas emoções. Que ele fala assim na autoconsciência, que é a permanente atenção ao que estamos sentindo internamente, né? Que ele diz assim, que a autoconsciência não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções, reagindo com exagero e ampliando a percepção. Ao contrário, é um modo neutro que mantém a reflexão mesmo em meio a emoções turbulentas. Então, o seguinte, eu achei interessante de lembrar do que Jesus nos aconselha: orai e vigiai. Então, quando ele diz vigiai, é justamente para a gente ter essa atenção aos nossos sentimentos, como que os nossos pensamentos estão influindo. E ter essa atenção, é justamente a mesma coisa, a vigilância amorosa. A atenção amorosa, sabe? Sempre com muito cuidado. E quanto à relação a essas emoções, também é interessante da relação razão, sentimento, né? Que as emoções, elas são tão poderosas que existiu um cérebro emocional antes do pensante. Por exemplo, quando a passagem do Evangelho diz primeiros instintos e sensações, né? O primeiro cérebro foi o reptiliano, né? Aí depois veio com os mamíferos, né? Que já veio a parte afetiva, né? Da amamentação e tudo, foram as primeiras aprendizagens emocionais. Então, para atender esse comportamento afetivo, né? O cérebro dos mamíferos sofreu transformações e acréscimo em sua estrutura, e aí surge o sistema límbico, que foi o primeiro, né, cérebro, que foi o cérebro emocional. Depois de milhares de anos, é que veio o neocórtex, que é o cérebro pensante. Então, veja, né, como é que essa relação, né, da emoção, da nossa parte emocional, o peso que existe. Mas o próprio Daniel Goleman, ele fala também na harmonização da emoção e do pensamento, né, dizendo que, num certo sentido, nós temos dois cérebros, duas mentes e duas formas, né, duas inteligências. Então, nós temos que pensar assim. No passado, a ciência pensava assim, que a emoção era um peso, né, que só devia ter a razão, aquela coisa dispensável. Mas o novo paradigma é juntar a cabeça e o coração. O novo paradigma é que a gente usar a nossa emoção de forma inteligente. Não deixar, quer dizer, que haja harmonia. A intenção é criar harmonia entre a cabeça e o coração, que nenhum prepondere, né? E também me fez lembrar
de algo também do Evangelho, né? Quando que diz assim, que concilia com os teus adversários enquanto estás com eles a caminho. Senão vais ficar na prisão, né? Enquanto não acontecer isso. Então, isso normalmente a gente pensa, os adversários são os encarnados e desencarnados que a gente tem, e é verdade, né? Que a gente tem que se conciliar. Mas o Alírio da Cerqueira Filho, ele acrescenta a isso os nossos adversários internos, né? Esses sentimentos, essas mágoas, esses ressentimentos, todas essas coisas que estão lá soterradas, arquivadas no subconsciente, ignoradas, que a pessoa não quer, às vezes a gente realmente não quer saber, já tem tanta coisa na vida, para quem que vai ainda pensar nessas coisas, né? Mas ele diz assim, quando a gente não pensa e não age, não trabalha, como diz ali no início, né, do Evangelho, como diz, para a gente trabalhar para adquirir bons sentimentos. Então, quer dizer, nós nunca vamos chegar lá se a gente não enfrentar, essa palavra não é boa, enfrentar. Se nós não nos conciliarmos, não procurarmos saber desses outros sentimentos que estão lá, né, como adversários nossos. A gente quer, ele usa a palavra conciliar, porque senão nós vamos ficar presas. Aí já está, essa é a bagagem que a pessoa já carrega de outras existências, mais do que a gente consegue aqui, e aí vai levar, em vez de levar a bagagem mais leve, a bagagem vai ficando talvez cada vez mais pesada. E outra coisa, a gente não usa assim, por exemplo, combater a raiva, fazer isso, fazer aquilo. A pessoa usa a conciliação, tá vendo que eles estão usando aí, harmonia, conciliação, porque não se combate um negativo com outro negativo. A gente vai ter que procurar uma outra energia. E aí a gente volta para o que falamos antes, a energia do amor. É a energia que cura. Então, outra coisa interessante também, no livro Emoções que Curam, né, tem o prefácio, né, do Dr. Bezerra de Menezes, que ele também adota essa postura conciliatória com relação às emoções que chamadas negativas, né, que ele diz assim, que embora consideradas emoções que causam sofrimento, à luz do amor, podemos transformar a tristeza, a mágoa, a culpa, a inveja, o orgulho em adubos nutrientes no canteiro da alma, produzindo farta colheita de frutos. Estas são emoções que curam, e nessa transformação reside o poder da cura pessoal. Em cada traço sombrio da personalidade humana existe uma dica emocional em favor da cura de nossas enfermidades. Essas sombras, as sombras, aquela parte que acabamos de falar, que está lá, ignorada, soterrada, que a gente não quer saber, ou que nem sabe mesmo, não toma consciência, né? Então, essas sombras, elas constituem emoções curativas quando iluminadas por uma percepção sadia e consciente. Aí volta a autoconsciência, né? Saber do que está acontecendo, perceber, mas de forma amorosa, nunca de forma raivosa. Então ele diz que esse trabalho interior de recuperação é resultado, né, desses três pilares, né, do poder pessoal, né, da cura do amor, pelo amor que liberta. Então, quais são esses três pilares? Então, o primeiro é o autoconhecimento. O segundo, a autotransformação. E o terceiro é o autoamor. Então, ele considera que esses três, e que a pessoa que avança com relação a eles adquire o poder íntimo. Porque uma coisa é certa, né? Como é que se diz? Só nós mesmos podemos nos resgatar. As outras pessoas nos ajudam, mas só nós podemos ter esse poder. E nós temos. É só trabalhar nele. Então, outra coisa também que, de novo, vem tudo junto, né? Falando de novo
do Daniel Goleman, né, com a inteligência emocional, no capítulo 4, né, do livro dele, ele abre o nome do capítulo, o título é Conhece-te a ti mesmo, né? O enunciado de Sócrates. E ele diz que este enunciado, né, é a pedra de toque da inteligência emocional. O conhece-te a ti mesmo. E aí, de quem que a gente se lembra? Do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho. Na questão 919, né, quando Kardec pergunta, né, qual o meio mais eficaz e prático para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Então, Santo Agostinho diz, um sábio da antiguidade o disse, conhece-te a ti mesmo. Aí veja, que coisa mais linda, né? A gente já viu esse livro em 1857, Santo Agostinho, e aí vem pessoas da ciência falando no conhece-te a ti mesmo. Então, é assim maravilhoso ver que o Evangelho está nos realmente dando toda a parte. E o Santo Agostinho diz ainda, na questão seguinte de Kardec, ele dá todo um roteiro para que a pessoa chegue lá. E esse roteiro é baseado na própria experiência de vida dele. Quer dizer, ele não está criando, tipo assim, a gente cria aquilo, mas não vivenciou. Ele vivenciou. Aliás, a vivência dele é uma coisa extraordinária. Então, quem se empenha no processo de autoconhecimento, ele está escutando os sentimentos. E em escutar os sentimentos, a pessoa aprende a discernir o que a gente quer da vida. A pessoa tem que realmente saber o que quer da vida. E tem que lançar isso, dizer o que quer, para que o universo saiba o que a gente quer. A gente tem que ter constância. Então, a gente melhora a relação consigo mesmo. A pessoa cria uma atmosfera de serenidade em torno de si. É muito importante essa parte, porque a gente possa também trabalhar as emoções, a gente tem que trabalhar também a nossa serenidade primeiro. E a pessoa, como é que se diz, expande a responsabilidade e sintoniza-se mais com o seu planejamento reencarnatório. Claro que isso é uma coisa que faz parte do nosso esquecimento, mas cada vez que a gente vai se autoconscientizando, nós vamos nos conectando mais com a nossa partícula divina, com o nosso eu divino, porque Deus nos equipou, nos potencializou, para que a gente tenha esse poder que o Dr. Bezerra de Menezes falou antes, né? Nós temos muitos recursos internos, então nós temos que acreditar em nós e achar. Então, o segundo pilar do poder é a autotransformação. Então, eu achei muito interessante, né, do capítulo do livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que ele compara a mente humana, um espelho que ele fala, o espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, ditando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. E aí, quem é o CEO? Quem é o chefe disso tudo? Gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, realmente, a vontade, ela
sem ela, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E ainda assim, não só a vontade, a força de vontade, porque é fundamental. A pessoa, é muito fácil a gente parar no meio do caminho, porque às vezes só tem uma desculpa para a gente desistir, né? Então a vontade a gente tem que cultivar a vontade. E a autotransformação, ela também é proativa. Ela também ela vê o que ela pode fazer, coloca o foco naquilo que a pessoa pode fazer. Não adianta ficar dispersado, gastando a nossa energia, às vezes, com o que a gente não pode fazer. Nem que a gente comece com o mínimo, né? Mas o importante é ficar atento ao poder que nós temos em nós mesmos, né? E o auto-amor é o terceiro pilar, né? O terceiro pilar, que é o auto-amor, que é essa amorosidade conosco mesmo. Porque se nós não nos... O primeiro amor é o amor a si mesmo, né? Porque Jesus, quando disse, né, amar ao próximo como a si mesmo. Então, começa com si mesmo. E a gente não pode confundir com egoísmo. Porque muitas vezes a pessoa pensa, e aí? Não, porque o egoísmo, eles não pensam. Quando a gente se ama, a gente tem mais capacidade de amar o outro. Porque a pessoa está, como é que se diz, vendo, você se identifica, você se vê no outro. Você tem mais um senso de empatia, um senso de você ver em que o outro está passando. E agora também, outra coisa, o maior obstáculo do auto-amor é a aceitação. Se a gente ultrapassa esse obstáculo, que é nos aceitarmos, isso não significa que a gente está fazendo no sentido de passividade. Não, não é passividade. A pessoa se aceita, porque se a gente não se aceitar, a gente não vai nem passar aquele primeiro obstáculo. Essa é a primeira coisa, aceitar de forma amorosa a nossa sombra. E aí a pessoa consegue seguir em frente. Então, outra coisa que eu achei interessante, né, que da inteligência emocional, foi essa lição do filme, é um filme de criança. Os filmes de criança, eles ensinam muito. Às vezes a gente não entende a profundidade deles, que é aquele filme, ele já é antigo, o filme Inside Out, que no caso aí no Brasil, acho que eles colocaram o chamado Divertimento, né? Então, nos ensina sobre a inteligência emocional, né? Que ela são 5 emoções, né? Que no caso é o medo, a raiva, o desgosto, a tristeza e a alegria, que estão ali lutando no cérebro dessa criança, dessa menina de 11 anos, que está passando por um momento dificílimo na vida dela. Ela sofreu, de repente, a mudança para outro lugar e a vida dela, assim, de repente, virou de cabeça para baixo. O mundo dela não era mais o mesmo, os amigos e tudo mais. Então, ela fica revoltada, fica tudo. E no caso, os personagens que mais se destacam no filme vai ser a alegria e a tristeza, né? E aí a pessoa vê que a tristeza, né? Eu não quero estragar, porque se alguém resolver assistir o filme, mas eu tenho que dizer que justamente quando a alegria, que já está cansada, né? Porque de tanto que ela tentou fazer com que a Riley, né, recuperasse o ânimo de viver, a vontade e tudo, mas ela querendo tirar a tristeza da jogada, impedir, diminuir o círculo de ação dela, e fez tudo. E claro que a tristeza ajudava, porque ela também se sentia, né, coitada. Mas no final foi a tristeza que ajudou a ela se conectar, a ela achar no banco de memórias algo
que ela saísse daquela situação. E foi uma boa lição também para a alegria. Então, essa parte é muito importante quando eles dizem, né, ao longo de tudo isso, dessa harmonia que a gente tem que ter de reconhecer a conciliação, de ver o que as nossas emoções, o que essa emoção, o que eu estou sentindo, o que está querendo me dizer. E refletir, não se deixar, porque a emoção ela é tão poderosa, o circuito emocional, que ela pode circunnavegar o neocórtex, né? Que é o pensante. Enquanto ele está aqui pensando na situação, dependendo da emergência emocional, já estourou tudo. Aí já circulou, porque tem uma coisa chamada amígdala, que é a que dispara, ele chama, no Daniel diz, que, olha aqui a intimidade. O Daniel Goleman dizendo que ela é como se fosse uma sentinela emocional. Então, dependendo, né, o neocórtex não consegue nem sequer, né, ter aquele prazo de pensar um pouco para ver o que é que pode agir, fazer um tratado de paz aí com aqui dentro, né? E eu acho interessante também que o Chico Xavier, bem no modo prático dele, né? Ele dizia, e eu acho que muita gente sabe disso, né? Que ele dizia que a pessoa, se dá um acesso de raiva, você enche a boca d'água. Agora todo mundo carrega seu copinho, a sua garrafinha, então quer dizer, enche a boca d'água e fica com aquela água dentro da boca até até parar, né? O coração volta a bater melhor, a temperatura, né? Passa a quintura de tudo e você aí consegue, aí você sopra. Então, quer dizer, é um conselho muito bom e que também, como é que se diz, se refere àquele contar até 10, que eu acho que 10 é muito pouco, porque não dá para a pessoa voltar. Então, e a gente não deve... você imagina esse circuito repetido com frequência, acaba, né, com qualquer sistema de saúde. E a gente lembrar o seguinte, que tudo começa no espírito. Porque nós, quando começamos, nós somos espíritos. E tudo começa lá. Então, a gente tem que trabalhar, como diz aqui no princípio do Evangelho, os nossos pensamentos, para que nós tenhamos, como é que se diz, o gerenciamento deles, e que eles não sejam o que estejam nos direcionando. Que nós possamos, não é a pessoa rechaçar e deixar para lá, mas é que nós tenhamos também o que dizer, porque senão os pensamentos eles geram sentimentos que geram emoções. A gente quer que essas emoções se traduzam em emoções de gratidão, emoções de bondade, que elas sejam as preponderantes, de compaixão, de empatia, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer pela manhã logo é agradecer agradecer mais do que pedir. Agradecer mais do que pedir. E ficar feliz com as pequenas bênçãos e com as coisas que a gente tem. Porque diz assim, aquele que mais será dado, mais, como é que chama aqui? Mais será cobrado. Exatamente. Então, a pessoa tem que fazer essa parte para poder ajudar. A gente tem que ajudar Deus a nos ajudar. Então, gente, eu vou agora só ler uma mensagem da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que aí ele diz assim, né? Irriga teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre as emoções, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias destrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo a paz. Que assim seja, graças a Deus.
Agora vamos passar para os avisos, né? É só o passe, só fala do passe, que vai das 5 às 5h15 e a palestra em inglês começa às 5h15. Ok. Então é o seguinte, né? Nós vamos agora parar, já como parou a palestra, e vamos começar os passos de tratamento. Aqueles que só viram a palestra, muito obrigada. E os que estão em tratamento, por favor, comecem a ficar conectados com o seu anjo guardião. E que a gente vai começar os trabalhos e às 5h15. Palestra em inglês. 6h15. 6h15 6h15 começa a palestra em inglês. Então tá, muito obrigada. Onde é que diz?